Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos fundamentos de uma entidade-chave para o agronegócio e para o abastecimento aqui no Brasil. Exato. Estamos falando da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. Isso. E a nossa fonte principal hoje é o Estatuto Social dela, né? Mais especificamente, o capítulo 1. Precisamente. Vamos focar nesse capítulo inicial para entender a base da CONAB. A ideia é desvendar o que é a CONAB, como ela se estrutura basicamente, onde atua, quais são os grandes objetivos dela e, claro, de onde vem o dinheiro, né? Perfeito. É um bom ponto de partida para entender essa gigante. Então vamos lá, começando pela identidade da CONAB. O artigo 1º já define: empresa pública, de direito privado, capital fechado. E criada por lei lá em 1990, né? E vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA. Isso. E é regida por leis importantes, tipo a lei das SAs e a lei das estatais. E aqui já tem um ponto bem interessante, né? Essa natureza jurídica meio híbrida. Como assim híbrida? É que ser empresa pública de direito privado. Bom, isso permite, teoricamente, uma gestão com algumas flexibilidades do setor privado, sabe? Ah, entendi. Mais ágil, talvez. Pode ser, mas sempre, claro, voltada para o interesse público e debaixo do guarda-chuva do governo federal. A vinculação ao ministério e à lei das estatais não deixam dúvida. Faz sentido. Isso deve moldar muito o jeito dela operar, né? Com certeza. Define as regras do jogo para ela. Bom, e onde a CONAB atua? O artigo 2º fala disso. A sede fica no Distrito Federal, em Brasília. Mas a atuação em todo o território nacional. Isso é crucial. Sim. E ela pode abrir e fechar unidades, escritórios, armazéns, onde precisar no Brasil. Tem uma flexibilidade para isso. Fundamental, né? Considerando as funções dela que a gente vai ver, tipo apoiar produtor em tudo que é canto, gerenciar estoque pelo país. Exato. Precisa estar presente. E tem até uma previsão curiosa para escritórios fora do Brasil, se a Assembleia Geral autorizar. É verdade. Abre uma possibilidade, né? Talvez para cooperação ou inteligência de mercado internacional. E quanto tempo ela vai durar? O artigo 3º é bem direto nisso. Prazo indeterminado. Simples assim. O que reforça aquele caráter de política de Estado, né? Algo pensado para ter continuidade, para ser permanente nas funções essenciais de abastecimento e apoio agrícola. Agora, aqui a coisa fica realmente interessante. O artigo 4º, que descreve o objeto social. O que ela faz, de fato. É o coração da missão dela, né? Exatamente. Tem uns pontos cruciais ali. Garantir preços mínimos e armazenagem, principalmente para pequenos e médios produtores. Um papel social importante aí. E também suprir carências alimentares. Isso, e formar estoques. Tanto os reguladores, para evitar especulação e controlar preço, quanto os estratégicos, pensando em segurança mesmo. Os estoques são uma ferramenta-chave, né? Para regular o mercado. Sem dúvida. E tem mais. Participar da formulação da política agrícola e até doar alimentos dos estoques em caso de desastre natural, por exemplo. Olha só, se a gente conecta tudo isso, fica claro o duplo mandato da CONAB, né? Que não é simples de gerenciar. Duplo mandato? Como assim? Por um lado, ela tem que apoiar a produção agrícola, dar uma rede de segurança para o produtor. Por outro, tem que garantir a segurança alimentar da população, intervindo para regular o mercado e ajudar quem mais precisa. Entendi. E essas duas coisas podem entrar em conflito às vezes, né? Exatamente. Achar esse equilíbrio é o grande desafio diário dela, imagino. E os artigos 5º e 6º detalham mais como ela faz isso, né? As ferramentas. Isso, o que ela pode efetivamente fazer para cumprir aqueles objetivos do artigo 4º. Por exemplo, executar a famosa PGPM, a Política de Garantia de Preços Mínimos. Que é essencial para dar aquela segurança de renda para o agricultor, né? Sim, e também implementar políticas de armazenagem, coordenar os estoques públicos. Atuar no comércio exterior, comprando ou vendendo produtos agrícolas. E um ponto que acho super relevante, coletar e divulgar dados e informações, a tal da inteligência agropecuária. Fundamental. Isso orienta não só o governo nas políticas, mas o próprio mercado, os produtores, todo mundo. E ela ainda pode firmar convênios, contratos, prestar apoio técnico para outros órgãos públicos, é bem amplo. Bom, mostra como ela é um braço operacional e estratégico complexo do governo por setor, né? Não só executa, mas opera no mercado, gera conhecimento, colabora. Com tanta coisa para fazer, a pergunta que não quer calar:
como tudo isso é financiado? Os artigos 7º a 11º falam disso. Bom, a fonte principal, como era de se esperar numa empresa pública assim, são recursos do orçamento da União. Certo. O Estatuto menciona transferências da União e fala do capital social também, né? Pouco mais de 302 milhões de reais. Isso. E um detalhe importante, 100% pertencente à União. Capital fechado, totalmente público. Ok. E o patrimônio dela são os bens, os direitos que ela tem. Mas e as fontes de recurso no dia a dia? Só orçamento? Não só. Aí entra a parte, digamos, mais privada da gestão dela. Ela também pode ter recursos de outras fontes. Ah, é? Tipo o quê? Remuneração por serviços que ela presta. Sim, ela pode cobrar por alguns serviços, tanto para órgãos públicos quanto para empresas privadas. Interessante. O que mais? Venda de produtos dos estoques dela, operações de crédito que ela pode contratar, doações que possa receber. É variado. Então é uma estrutura financeira meio híbrida também, né? Assim como a jurídica. Exatamente. Tem uma dependência clara do dinheiro público, o que reforça o papel estatal dela e a ligação com as políticas de governo. Mas ela também tem como gerar receita própria. Isso. O que pode dar para ela alguma margem de manobra. Talvez buscar um pouco mais de eficiência operacional. Mas a propriedade 100% da União é a marca final do caráter público dela. Entendido. Então, resumindo o que a gente viu nesse capítulo 1 do Estatuto, a Conab é uma entidade robusta, com base legal bem definida, Um alcance nacional, prazo de duração indeterminado, um leque enorme de responsabilidades, que vai lá do campo até a mesa do consumidor, praticamente. e uma estrutura financeira que mistura recursos públicos com capacidade de gerar receita própria. É um desenho complexo. Com certeza. E pensando em tudo isso que a gente viu só nesse capítulo inicial. Fica uma reflexão, né, que emerge dessa análise. Qual? Considerando essa variedade imensa de objetivos, desde garantir preço para o produtor, até, como mencionado lá no artigo 4º, fomentar o consumo para a população carente. Como será que a Conab administra na prática, no dia a dia, as tensões que com certeza existem entre esses papéis todos? É uma boa pergunta. Gerenciar esses equilíbrios deve ser um desafio e tanto, né? Sem dúvida. Uma questão para a gente pensar sobre os desafios reais da gestão dessa política pública tão importante.